Irmãos e irmãs, bom dia a todos. É uma alegria tê-los aqui nesta manhã. Nós estamos pela parte de domingo, pela parte da manhã de domingo, estudando o livro de Gênesis. E nós chegamos no capítulo de número 6. E eu quero abrir com vocês especificamente nesta manhã para os versos de número 14 a 16. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás para pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede na tua santa presença, Senhor. Nós esperamos que o Senhor nos visite. Esperamos que o Senhor, mais uma vez, sopre sobre a tua igreja aquele frescor, aquele ânimo, aquela, Senhor Deus, visão das coisas celestiais que só o Senhor pode fazer no momento em que nós abrimos a tua santa palavra para ouvir ela. Por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja conosco e que a tua palavra seja pregada com fidelidade aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos no capítulo de número 6. E o capítulo de número 6, ele tem um contexto. E eu mostrei para vocês qual é o contexto do capítulo de número 6. É a corrupção total do gênero humano pré-diluviano. E nós mostramos para vocês que Yahvé Elohim, ele se levanta agora para punir toda aquela geração de Noé por causa, irmãos, da maldade, da violência, da falta de escrúpulo, da falta de moralidade, de ética. Esses homens se corromperam de tal modo e corromperam a sociedade, e aquela sociedade de milhões e milhões de pessoas estava afetada, porque diz no capítulo de número 6, irmãos, verso de número 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E nós vamos ver aqui que Deus, ele é paciente. Durante 10 gerações, irmãos, com homens vivendo quase que 1000 anos, 10 gerações de homens que viviam muito, o Senhor foi paciente. Mas chegou o momento em que Deus, irmãos, ele perde a paciência. E nós vamos ver aqui na Bíblia que esse, irmãos, é um ciclo que sempre vai se renovar. O homem vai pecando contra Deus, pecando e pecando, e vai se tornando ousado no pecado, até que os seus pecados cheguem ao céu. E Deus então desce com a sua ira para punir esse homem. A lei de Deus é aplicada, a punição, e Deus pune esse homem. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Moisés, ele vai nos mostrar aqui o porquê ele estava fazendo isso. Então, nós vimos anteriormente, em primeiro lugar, alguns problemas gerados aqui. E esse problema da maldade humana, irmãos, ele vai impactar também, né, este mundo, a criação. E o primeiro problema que a maldade do homem impacta é justamente a natureza. Leiam comigo aí, por favor, Gênesis 6, verso 7. Vamos ler aí? Diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Percebam, meus irmãos, que a má conduta do homem afeta
todo o ambiente que ele vive. Há uma ligação, irmãos, entre a maldade, a corrupção humana e o desgaste e a destruição do meio ambiente. Percebam que nós temos que ter uma consciência ecológica. Mas qual é a nossa consciência ecológica? Ela tem que estar moldada pela Bíblia, pela teologia. Lá em Romanos, irmãos, capítulo de número 8, verso de número 20, abra comigo para lá, rapidamente. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando o que está acontecendo com a natureza. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 20, diz assim: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Percebam, meus irmãos e irmãs, que o problema da ecologia no mundo não é o problema do aquecimento global, não é o clima, não é o problema, irmãos, da tecnologia, não é o problema da extratividade marítima, das florestas, né? Não é. Sabe qual é o problema, irmãos, da natureza? O pecado humano, a maldade humana. A maldade humana é tão perversa que ele vai destruindo o meio ambiente que ele vive, de maneira corrupta, de maneira imoral, e ele vai destruindo, e ele vai acabando. Então tudo isso acontece, irmãos, por causa dos nossos maus feitos. E vai dizer aqui em Gênesis capítulo de número 6, que Deus estava destruindo toda a natureza, os animais, tudo que existe. Sabe por quê? Por causa da maldade dos homens. Isso, meus irmãos, só vai ser restaurado. E só haverá uma nova criação. E só haverá, irmãos, um momento de paz para a natureza quando houver a restauração de todas as coisas no novo céu e na nova terra. Somente quando acontecer isso. A palavra de Deus, irmãos, nos profetas, vai dizer em Isaías, capítulo de número 11, que haverá um momento em que a natureza vai ter paz, e que as crianças vão brincar com animais ferozes, e que as crianças vão meter a mão dentro da cova, né, do buraco da áspide, e elas não vão ser mordidas, e o leão vai pastar junto com a ovelha. Haverá um momento, meus irmãos, que tudo isso vai passar, e haverá um novo céu e uma nova terra, quando a natureza, irmãos, vai dizer o apóstolo Paulo, ela geme e espera por esse dia. Porque a maldade dos homens é tão grande que ela está sendo destruída ano após ano, século após século, milênio após milênio. E a criação, ela geme. E é por causa da natureza humana, e é por causa da maldade humana, que Deus, irmãos, resolveu destruir aquela primeira geração. Destruir. Tudo por causa da maldade humana. Segundo lugar, irmãos, nós vimos também que o dilúvio, ele é, irmãos, o dilúvio, essa catástrofe universal, ela é prometida por Deus por causa do problema que os homens tinham com o próprio Deus. Leiam comigo, por favor, irmãos, Gênesis, capítulo de número 6, verso 13. Permaneça com o seu dedinho lá. Vamos ver aí, Gênesis 6,13, diz assim: Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha só, então percebam que Deus, ele vai fazer perecer a terra, mas juntamente com a terra, os homens.
Por que, meus irmãos, Deus está fazendo isso? Porque os homens, eles se levantaram contra Deus. Irmãos, isso tem acontecido desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva se levantam contra Deus, contra a lei de Deus, Deus então expulsa o homem do Jardim do Éden. E aqui, meus irmãos, Deus estava expulsando com um dilúvio universal toda aquela humanidade da face da terra. Por quê? Porque eles não viviam a vida com Deus. Toda aquela geração, milhões e milhões de filhos, de pessoas, 10 gerações desde Adão, esses homens e seus filhos abandonaram a Deus. Todos abandonaram a Deus. Nós temos visto, meus irmãos, isso até os dias de hoje. As nações estão abandonando a Deus, a cruz de Cristo. Estão abandonando, irmãos, o cristianismo por religiões sanguinárias, religiões assassinas, vingativas como o islamismo. Vários cristãos abandonando seus países para ir servir no Estado Islâmico. Nós estamos vendo, meus irmãos, hoje a mesma coisa. As nações abandonando a Deus, se voltando contra Deus, nação após nação, todas se tornando pós-cristãs e indo para religiões budistas, experimentar as religiões orientais, o nirvana, e estão abandonando o cristianismo por uma religião de obras, uma religião animalista, de adoração aos animais. E nós vimos, irmãos, 2000 anos, vivemos o cristianismo na face da terra, e as pessoas estão abandonando. E levantou-se uma geração na década de 60, os hippies, na década de ouro e da revolução sexual, e eles se levantaram e eles abandonaram completamente tudo aquilo que o cristianismo ensinava. Se o cristianismo ensinava que deveria se viver casamentos monogâmicos, eles disseram, não, a partir de agora, ninguém é de ninguém, sexo grupal, casamento poligâmico, nós vamos abandonar o que o cristianismo diz. E aí os homens se levantaram naquela época de ouro, como dizem os historiadores, e eles disseram, se o cristianismo diz para adorar a Cristo, nós agora vamos abandonar isso e vamos agora para as religiões orientais. Se o cristianismo diz que nós devemos andar decentemente, arrumados, palitosados, engravatados, não, agora nós vamos abandonar. E nós vamos agora vestir roupões floridos. E nós vamos agora ser contra Cristo, contra a cultura cristã, contra o Evangelho. Meus irmãos, nós vamos vendo isso. Nós vamos vendo isso. E depois, meus irmãos, de milhares e milhares de anos, nós vamos vendo, irmãos, Deus, mais uma vez, nos mostrando nações, irmãos, e os homens sendo expulsos da terra, porque eles abandonam a Deus. Abandonam a Deus. Nós temos vendo isso, irmãos, claramente. Agora, na questão dos refugiados. Milhares e milhares de pessoas estão atravessando o Mediterrâneo, fugindo do Oriente para o Ocidente, por causa que eles abandonaram a Deus. Em 2017, quando foi o apogeu da travessia, irmãos, mais de 3.139 pessoas morreram afogadas, atravessando naqueles botes. Em 2018, foram 2.262 pessoas mortas, segundo os dados da ONU, sendo expulsas da sua terra, saindo da sua terra, sendo expulsas das suas casas, pela arma, pela guerra, procurando paz em outro lugar. Por que isso, irmãos, está acontecendo? Porque o ser humano, ele não anda com Deus.
ele abandonou a Deus. E quando uma sociedade, uma nação abandona a Deus, Deus, irmãos, expulsa da sua terra. 70 milhões de pessoas migraram de suas terras para outras nações, porque foram expulsas da sua terra. Sem Deus, sem Cristo. E onde não há Deus, onde não é Cristo, irmão, só há guerra, armas, bombas, famílias destruídas. Não há paz, porque não há Deus. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, na época de Noé, é o que está acontecendo hoje nos nossos dias. O homem sem Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui então a promessa do segundo dilúvio. Do segundo dilúvio. Leiam comigo, por favor. Gênesis, capítulo de número 9, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Percebam que Deus, ele promete não destruir mais a terra por água. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, nas escrituras do Novo Testamento, que Deus vai destruir essa terra. E não vai ser por água, vai ser por fogo. Leiam comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo de número 3. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar as lembranças à vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, irmãos, percebam que Deus aqui, através do apóstolo Pedro, está relembrando para a gente o que vai acontecer. Ele quer que você recorde o que os santos profetas já disseram. E ele vai continuar dizendo assim: bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo Pedro ele vai dizer aqui que nos últimos dias haverão escarnecedores. O que são escarnecedores? São aqueles professores de faculdade, são aqueles amigos seus de roda, né, de amigos, né, são seus patrões, são aqueles que se levantam e dizem: que história é essa de segunda vinda de Deus? Vai dizer aqui o apóstolo Pedro que eles dizem isso, eles escarnecem. Que negócio é esse? Desde que o mundo é mundo, céu é céu, terra é terra, nunca houve destruição. Então, que negócio é esse? Rapaz, os velhos já contavam isso, os velhos. Isso é história de velho, caduco. Isso daí é para poder assustar a sua alma. Isso é uma fábula, dizem os professores de universidade. Isso é fábula, isso é mito.
que os povos antigos inventaram para assustar a alma das pessoas. Então não creiam nisso. E eles escarnecem da fé. E eles dizem: não vai haver destruição do mundo. Meus irmãos, porque nós temos aqui a instrução de uma arca. Porque nós temos aqui, meus irmãos, a instrução a Noé de uma arca. Porque, irmãos, enquanto todos, diz o Senhor Jesus Cristo, se casavam e davam casamento e faziam suas festas, Noé entrou na arca para a salvação da sua família. E toda aquela multidão de incrédulos, daqueles que não criam em Deus, foram afogados na água do dilúvio. Eu quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos, é que nós estamos vivendo iguais nos dias de Noé. Os homens sendo expulsos da sua terra. O que é isso? Que sinal é esse? O que está acontecendo com o mundo? E nós temos visto, meus irmãos, as sociedades abandonarem a Deus. As nações colocarem as mãos contra Deus e dizer: não queremos esse evangelho. Então, meus irmãos, o que isso nos traz à mente? Irmãos, estamos vivendo os sinais dos fins dos tempos. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer isso, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses 1:7. Vamos ler, por favor? Permaneça com o seu dedo lá em Gênesis 6. 1 Tessalonicenses 1:7. Quem achar, pode ler. Perdoe. 2 Tessalonicenses 1:7. Me perdoe. Diz assim: e vós e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos e irmãs, que hoje na igreja nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que as igrejas estão fazendo do culto um show hollywoodiano. Nós estamos vendo igrejas aí que estão fazendo teatro na igreja e apresentações, igrejas que fazem um mundaréu de invencionices para atrair as pessoas, para entreter os bodes, como dizia Spurgeon, e quem sabe até enganar as ovelhas. E nós vemos, irmãos, hoje um período na igreja que os pastores não estão pregando que haverá um dia em que Jesus voltará com chama de fogo para a destruição daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas estão brincando com o Evangelho. E as pessoas estão indo para a igreja, irmãos, pensando que a igreja é um local para entretenimento, quando não é. Não é. Se você vem para a igreja para se entreter, olha, você não está entendendo que Deus está reservando fogo, um juízo para aqueles que não obedecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu não posso fazer nada pela sua vida se você não ter o temor de Deus no seu coração, de que Deus está vindo com o seu juízo para destruir esse mundo, não mais por água, mas por fogo. Então, meus irmãos e irmãs, não é bobagem. Eu não quero assustar vocês nesta manhã, mas o que eu quero nesta manhã é trazer, como o apóstolo Pedro diz, a sua memória, o que está para acontecer, o
que está para acontecer com este mundo. E eu queria então, nesta manhã, depois dessa introdução, né, como é que o Evangelho, mostrar para vocês como é que o Evangelho nos ajuda a preparar a nossa alma para isso. Então, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha agora para o texto, depois dessa recapitulação. Né, vamos olhar para o texto, e eu quero ver nesta manhã com vocês, né, esse é o título, é o tema do nosso sermão nesta manhã, as primeiras instruções para a construção da arca. O que que Deus queria nos mostrar, irmãos, com a construção de uma arca? Então vamos olhar? Vamos olhar para o texto, nós vamos analisar o texto e depois nós vamos aplicar isso para o nosso coração. Então vamos olhar. Em primeiro lugar, irmãos, Deus, nós vimos aqui, volte lá os seus olhos para Gênesis 6, nós vimos Deus então, no verso de número 11 e 12, nós vamos ver Deus aqui anunciando, fazendo um anúncio de que haverá uma catástrofe universal em resposta de Deus à maldade humana. Deus vai destruir essa terra. Deus vai destruir o mundo. E agora, irmãos, depois desse anúncio, Deus agora vai dar instruções específicas para Noé, para ele construir a arca. Vamos olhar então, em primeiro lugar, ele vai dar aí instruções sobre o exterior da arca. Vamos ler, verso de número 14. Diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Percebam então, meus irmãos, que Moisés, ele vai descrever milimetricamente como a arca deveria ser construída. Essa arca, ela deveria ser de madeira para poder boiar. Essa arca, ela deveria ser impermeabilizada. Vai dizer aqui, tinha que passar betume por dentro e por fora. Era como se impermeabilizava os barcos por dentro. Vocês estão lembrados, irmãos, da história de Moisés? A palavra para cesto, lá em Êxodo, é a mesma palavra para arca. E sabe como foi feita a arquinha, o cesto de Moisés? Ela também foi impermeabilizada para poder boiar, para poder sobreviver. Então nós vamos ver, meus irmãos, que era preciso haver aqui um entendimento de construção naval de um barco para poder boiar, para poder, irmãos, não afundar, não vir a pique, e ele também teria que ter medidas corretas. Interessante, meus irmãos, que você vai encontrar na história da humanidade vários relatos de um dilúvio. Não é somente nas Sagradas Escrituras, nos escritos judaicos que nós vamos encontrar, irmãos, relatos de dilúvio. Nós vamos encontrar um relato, tá certo, também de um dilúvio que os babilônicos escreveram, e esse homem que fez também uma arca, né, era chamado de Upinapistim. Melhor não é, né? Mais fácil, né, de falar. E esse homem, irmãos, Upinapistim, ele fez uma arca, e vai dizer que essa arca, ela era uma arca quadrangular, 60 por 60. Nada a ver aqui com a igreja quadrangular, tá? Nenhuma referência aqui. Mas era quadrangular a arca, né? E essa arca, meus irmãos, de forma quadrangular, quadrática, eu acho que era muito difícil, né, de resistir à água de um dilúvio, de não afundar. Irmãos, a arca ela tinha que ter o comprimento
a largura, a altura exata para poder enfrentar um dilúvio universal. E Moisés, ele vai descrever aqui que Noé passou vários anos construindo essa arca. E nós vamos ver as medidas desta arca. Quais eram as medidas da arca, irmãos? As medidas da arca estão aí no verso de número 14. Né? E eu vou aqui verso de número 15. E eu vou transformar elas para que vocês entendam aqui. Verso 15 vai dizer assim: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 na largura e a altura de 30. Então, como era, irmãos, o comprimento aí desta arca? Qual eram as dimensões? Primeiro, nós temos que entender o que é côvado. Essa é uma linguagem que nós não usamos hoje, mas era a linguagem métrica dos judeus naqueles dias. O que é um côvado? Um côvado vai aqui, né, daqui até a ponta do dedo médio. Então, geralmente, um côvado tinha 45, 50 centímetros. Esse era um côvado, tá certo? Vai aqui como é o nome? Do cotovelo até a ponta aqui do dedo médio. Então, geralmente são 50, um côvado médio judeu era de 45 a 55 centímetros. Essa era a medida. Então, meus irmãos, vai dizer aqui Moisés que a arca ela tinha 300 côvados de comprimento. Isso transformado para hoje daria, meus irmãos, 135 metros de comprimento. Meus irmãos, era um navio muito grande. 135 metros. É um naviozão. É muito grande. E vai dizer então que ele tinha 50 côvados de largura. Né? Isso vai dar em torno de 22,5 metros. 22. E vai dizer, meus irmãos, que ele tinha também uma altura de 30 côvados. Isso dá 13,5 metros. Era grande, muito grande. E vai dizer então que lá em cima deveria haver uma janela, né, de 45 centímetros de um côvado por todo, né, lá em cima, né, como se fosse para sair o ar, um exaustor, né? Havia uma abertura para entrar o vento, o ar. Veja só, irmãos, a inteligência, né? Uma abertura em cima por toda a arca para ver então, né, a troca, né, do ar quente pelo frio e respirar, né? Uma janela por toda a arca. E vai dizer então que também tinha uma porta lateral, tá certo? Para que os animais entrassem. Era uma porta lateral, né? Onde entraram, nós vamos ver aí no capítulo de número 7, né? Onde entraram os animais de 2 em 2, né? Para poder preservar, né, a fauna daqueles dias. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus foi tão sábio, né, que daquelas espécies preservadas, nós temos até os dias de hoje, né, esses animais, claro que alguns já foram extintos pelos homens, né, e vai dizer aqui os estudiosos que até dinossauros havia lá naquela árvore. Preservados, filhotes, né, não exemplares adultos, mas pequenos, e eles foram então preservados. Interessante, você vai ver aí, né, essas dimensões. E Deus, irmãos, ele também, né, além de falar, né, das dimensões exteriores, ele vai falar também do interior. Mas eu queria mostrar essas fotos para que vocês tivessem entendimento. Está aí a porta lateral. Né, hoje, né, uma associação nos Estados Unidos, né, no estado de Kentucky, eles fizeram uma arca nos tamanhos originais.
gastaram mais de 100 milhões de doações, de ofertas de irmãos para poder, né, fazer a arca nas suas dimensões originais. Deu muito trabalho. Está aí, ó. Essa é a foto. Tá certo? Se você quiser um dia visitar, né, os Estados Unidos, não vá lá para o parque da Disney, não. Vá lá visitar a arca. Vou ver a arca de Deus. Né? Olha lá a arca. Então, muito grande. Olha só as dimensões, irmãos. Né? Então, muito grande mesmo. Né? E aí a gente vê, então, né, a orientação divina de Deus para que isso fosse construído. Né? Mas eu quero, irmãos, falar para vocês da instrução do interior da arca. Vamos ler aí? Verso de número 16. Vamos ler todos juntos? Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Os estudiosos vão dizer que Deus, ele foi tão inteligente, e Moisés aqui, irmãos, dá uma aula de construção naval mesmo, porque a arca ela tinha 3 pavimentos. E esses pavimentos eram para colocar os animais segundo as suas ordens. Os estudiosos vão dizer que os animais mais pesados, ursos, leões, né, quem sabe os filhotes de dinossauro, né, de rinoceronte, de elefante, esses animais eles ficaram no piso de baixo, porque esse piso de baixo ele ficaria, né, debaixo da água, então é mais frio e onde esses animais eles hibernariam. Irmãos, imagine esses animais, né, quase um ano foi o dilúvio. Imagine esses animais soltos, correndo. E os filhos de Noé tendo que alimentar esse povo, esses animais todos. Aí vai dar a comida pro leão, meter a boca lá. Rapaz, já pensou isso? Dinossauro Rex lá. Rapaz, é difícil, né? Então percebe, irmãos, que na sabedoria divina, esses animais eles foram então para o piso de baixo, os mais pesados. Possivelmente eles ficaram então num estado de torpor por todo aquele tempo, porque não tinha como alimentar tantos animais, né? Os animais mais leves, né, de porte médio, ficaram então no segundo piso e no último piso ficaram as aves, eram mais leves, né, voavam. Lembram que quando terminou o dilúvio, o que Noé fez? Abriu a janela e mandou, né, um corvo e depois uma pomba. Estão lembrados da história? Possivelmente então as aves ficavam então no último piso. E nós vamos ver isso, né, essa inteligência de Deus, tá certo? De colocar os animais por ordens, né? Você vai ver essa mesma configuração nessa arca, né, feita hoje, você pode visitar ela, tá certo? E aí, percebam, né, que eles vão fazer compartimentos, vai ter jaulas, para que os animais eles ficassem então enjaulados, presos, havendo uma ordem, né, e um cuidado ali dentro da arca, né, para que tudo fosse bem durante esse período. Você vai encontrar ali, né, representações de filhotes de dinossauro, né? Então, muito bacana isso. Irmãos, a Rede Globo fez uma reportagem descaracterizando completamente o valor desta arca. À luz da BBC, que também fez uma reportagem, se você colocar na internet, você vai ver, né, eles dizendo o absurdo de uma arca religiosa, arcaica, que não tem nada a ver com os nossos dias sendo construída hoje. E o Fantástico fez uma reportagem, irmãos, descaracterizando completamente o valor bíblico desta arca. Que a BBC tinha feito, e eles copiaram, né? Fazendo isso. A Globo Lixo, né? Fazendo essa, é, é, essa mídia marrom, né? Querendo acabar e lamear, né? Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus.
E eles fizeram isso. Mas eu quero concluir, meus irmãos, nesta manhã, né, dizendo para vocês aquilo que Moisés registrou acerca de Noé. Leiam comigo, por favor, verso de número 22. Vamos ler todos juntos, por favor. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Percebemos aqui que Noé, irmãos, passou anos e anos, ele ia batendo, e ele ia construindo aquela arca. E as pessoas incrédulas, mundanas, iam passando e olhando aquilo, iam escarnecendo. Paz, deixa disso. Que loucura é essa? Noé ficou louco, falando de dilúvio. Para com isso, escarnecendo. Que crente idiota você é? Isso é mito, isso é fábula. Que negócio de Deus está falando ao seu coração? O Espírito Santo está comunicando verdade à sua vida? Para com isso. Vai gastar os teus dias com a tua família, enriquecendo. E Noé, pacientemente, construindo a arca para a salvação da sua família, conforme Deus lhe ordenara. Vai dizer aqui, irmãos, que Noé, ele fez tudo conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Eu quero finalizar nessa manhã, irmãos, fazendo 3 aplicações para a nossa vida. Eu queria que você levasse isso no seu coração nesta manhã. O que esse texto, irmãos, de uma arca, de um dilúvio universal, tem a ver com a nossa vida hoje? Eu quero, irmãos, agora levar você a entender o que o Evangelho ele nos ensina sobre isso. O que o Evangelho nos ensina sobre essa questão da arca? Em primeiro lugar, irmãos, eu queria que você levasse isso no seu coração. Só há um caminho de salvação que leva a Deus. Só há um caminho. No verso de número 14, nós vamos ler, irmãos, Deus dizendo a Moisés: faze uma arca. Faze uma arca. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto, é que não existe outro caminho para a salvação, senão, meus irmãos, a arca de Deus. Não existe outro destino, não existe outra rota, não existe outro caminho. Só há um caminho para a salvação. E Noé, irmãos, ele entendeu isso. Porque o caminho para salvar a Noé e sua família era o caminho de construir a arca de Deus. E eu quero, meus irmãos, falar para você nesta manhã. Assim como Deus salvou aquele pequeno grupo na arca, hoje também Deus, meus irmãos, salvará um pequeno grupo. Não é todo mundo. Somente poucas pessoas serão salvas por Deus do juízo eterno, da ira eterna, do dilúvio que Deus agora vai, irmãos, derramar sobre a humanidade com fogo. Somente, irmãos, através da arca de Noé, que está na cruz de Cristo, representada na cruz do nosso Salvador. Porque, irmãos, a cruz de Cristo é o local onde nós podemos nos refugiar, encontrar refúgio da fúria das águas, da ira de Deus, que vai cair sobre a humanidade, irmãos, daqui a pouco. A paciência de Deus está se esgotando. E nós não sabemos, meus irmãos, se será hoje ou se será amanhã. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Deus está falando
e ele vai derramar o seu juízo sobre a terra. Haverá uma segunda vinda de Cristo, e ela não virá, irmãos, com paz, mas virá para trazer juízo, e vai dizer o apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses 1,7, em chamas de fogo. Isso aqui não é para aterrorizar a sua alma. Isso aqui, meus irmãos, não é para poder nos amedrontar, mas é para poder, irmãos, nos humilhar. É para poder, irmãos, fustigar, porque a verdade, ela vem para fustigar a nossa consciência. E nos fazer, irmãos, correr para a arca de Deus. Assim como, irmãos, Noé teve a sua arca, assim como Moisés teve a sua arca, e livrou ele dos jacarés, do Nilo, e levou ele a salvo, e teve a sua vida salva nas águas do Nilo, irmãos, pelas mãos daquela princesa. E ele depois foi o redentor do seu povo, mediador e o juiz do seu povo. Assim também, meus irmãos, Deus quer preservar a minha vida e a sua vida através, irmãos, da cruz de Cristo, o nosso Salvador. Então, não há outro meio. E as pessoas, elas estão sendo enganadas porque afirmam, e alguns crentes até assimilam isso, dizendo não, todos os caminhos levam a Deus. Igual havia o ditado no passado que todos os caminhos levavam a Roma. Não, irmãos. Essa mentalidade não é correta. Só há um meio de nós sermos salvos. E tem alguns crentes que dizem, não, se você é budista e você serve a Deus através das doutrinas budistas, então você vai ser salvo um dia. Se você crê nas doutrinas espíritas, e se você está confortável lá e você está obedecendo o Evangelho, segundo Allan Kardec, então você vai ser salvo. E tem alguns crentes que dizem isso. Não, se você é católico e está obedecendo às obras, servindo aos santos, e fazendo procissões e tentando ganhar então a sua salvação, acrescentando obras e méritos a você, então você vai ser salvo. Permaneça aí. Não, irmãos. Só há uma arca. Só um meio de nós alcançarmos a salvação. O diabo quer enganar as nações, dizendo que você pode escapar fazendo boias, que você pode escapar subindo ao cume dos montes mais altos, vá para lá. Ou você fazendo um barco quadrado. Não. Só um meio. Só uma arca. Só uma cruz, que é o instrumento de salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus, como ressurreto, como mediador, como salvador dos homens. Se a graça de Cristo não chegar ao seu coração e trazer você para dentro da arca, você vai ficar para fora da arca. Não tem como. Não tem como. Eu queria dizer isso para você. Por que nós temos esse texto, irmãos, da arca? Porque hoje ela aponta para a cruz de Cristo. Ela é a nossa arca, que vai nos levar a salvo, irmãos, das águas, da fúria do juízo de Deus, para a Canaã celestial, para a vida eterna. Em segundo lugar, vamos ler aqui todos juntos? Cada um. Abra comigo, por favor, meus irmãos, para 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Vamos ler todos juntos? 1 Pedro 3, verso 21 diz assim. Vamos ler, irmãos, mais para cima um pouquinho. Verso 18 diz assim. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Quem é que estava em prisão? Quais eram esses espíritos? Verso 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Olha só. Então percebam que o Espírito de Cristo estava em Noé. Deus, na sua longanimidade, 10 gerações. E Deus paciente. E em Moisés, em Noé, pregando sobre a salvação de Deus, mas ninguém quis ouvir. Estavam em prisão. Aí vai dizer, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinados anjos e potestades e poderes. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, é o que está no verso de número 21. O que é a arca? Qual é a nossa arca hoje? Lá percebam que Noé teve uma arca. E a arca ela foi batizada, né, pelas águas do dilúvio. E como é que nós somos salvos hoje? Pedro vai dizer, verso 21. Figurando o batismo que agora vos salva. Então como é que você é salvo? Qual é a sua arca? A sua arca, meu irmão, minha irmã, é o seu batismo. O batismo é que salva, pastor? É o batismo que salva? Não. O batismo não salva. Mas o batismo representa a confissão de fé que você disse, eu não quero mais viver uma vida velha. E as águas agora do batismo, quando você é batizado, a água que é derramada sobre você, né, você agora está dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida nova em Cristo Jesus e a minha vida é tua. Me lava pelas águas, né, como a representação do teu sangue. E eu creio que eu sou lavado pelo teu sangue. Então, meus irmãos, cada um tem a sua arca. Noé teve a sua arca. Moisés teve a sua arquinha construída que salvou ele. E você também tem que entender que você tem que construir a sua arca. E a sua arca ela é construída através da sua fé em Jesus Cristo. Mas as pessoas, elas precisam ver você construindo pela sua fé uma arca através, irmãos, das suas obras. E você tem que mostrar que você tem uma vida santa e que você está construindo uma vida, né, uma arca para você ser livre do juízo de Deus. E você mostra isso que está construindo essa arca à medida que você está se devotando a Deus, à medida que você se torna mais amoroso, né, para com as coisas de Deus, mais devotado, e essa arca está sendo construída. Às vezes, irmãos, nós paramos a construção da arca da nossa vida. Ficamos letárgicos. Às vezes nós nos envolvemos com o mundo. Às vezes, irmãos, nós tropeçamos. Eu quero dizer para você nessa manhã, por favor, pela sua fé em Jesus, continue construindo a sua arca. Não é que você é salvo pelas obras, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que uma vez salvo pela fé em Cristo, você tem que demonstrar pelas suas obras a sua fé. E você está construindo essa arca com uma vida santa, irrepreensível, devotada a Deus. E os outros não estão nem aí, vivendo uma vida, né, cristã, desmantelada, desorganizada. Mas você não está olhando para a vida deles. Nós estamos olhando para Noé. Noé é o nosso referencial. Senhor,
eu vou construir minha arca. E eu quero salvar minha família. E eu quero salvar os meus queridos. Eu vou construir a minha arca. Então, meus irmãos, isso se dá por uma vida de santificação, de consagração a Deus, de devoção à sua palavra. De dizer, Senhor, eu vou esse ano estudar teologia. Eu vou conhecer mais de Deus. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Senhor, esse ano eu vou construir minha arca. E eu vou orar mais. Vou me devotar mais. Senhor, eu vou ser mais... eu vou ter uma consciência missionária. Eu vou ajudar mais missionários. E eu vou dar oferta missionária. E eu vou distribuir mais Bíblias. Você tem que construir sua arca. Noé se livrou do dilúvio, irmãos. Não foi simplesmente indo à igreja, mas construindo a sua arca em Jesus Cristo. E é assim que nós devemos viver. Terceiro e último lugar. Eu queria que você levasse isso no seu coração. Vamos ler todos juntos? A obediência completa de Noé. Vai dizer, meus irmãos, no verso 22, que Noé fez tudo conforme a palavra de Deus diz. Eu queria então finalizar nesta manhã dizendo, irmãos, o que seria de nós? O que seria de mim e de você se Noé não obedecesse a Deus 100%? Será que nós estaríamos aqui se Noé obedecesse a Deus 50%? 80%? Será que nós estaríamos aqui? Será? Se Noé tivesse construído a arca pela metade? Irmãos, Deus, Ele requer de nós uma obediência completa. E eu queria dizer isso para você. Não adianta você obedecer a Cristo pela metade, ter o seu coração pela metade na obra de Deus. Ou você coloca o seu coração nas coisas de Deus, ou você não coloca. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você coloca o seu coração na palavra de Deus, ou você não coloca. E Jesus quer, irmãos, é o seu coração 100%. Noé entregou 100% do seu coração a Deus. E Noé ouviu a palavra de Deus. Perceba que aqui Noé vai fazer consoante a palavra de Deus. Então, cada detalhezinho da arca, cada instrução milimétrica, côvado e não sei o quê. Mas, Senhor, eu tenho que fazer tudo isso mesmo? Tem. Faça. E Noé fez cada detalhezinho. Senhor, isso é muito duro, mas é muito trabalhoso. Senhor, vir todas as quartas-feiras para a igreja. Senhor, acordar cedo no domingo. Ai, Senhor, é cansativo. Eu já acordo todos os dias da semana. Senhor, mas levar meus filhos para a IBD. Irmãos, obediência completa. Cada detalhezinho. Não pode faltar nenhum detalhezinho. Senão a nossa arca pode afundar. E aí é onde o diabo entra. E aí a brecha onde Satanás entra. E aí a brecha, irmãos, que Noé também poderia ter aberto os seus ouvidos, passava um vizinho e dizia, mas rapaz, que é isso? Tanto tempo fazendo, para com isso. Ouve aqui, olha, tanta gente falando para você. Então, irmãos, eu queria dizer para você, homem, marido, você tem realmente, né, sido um sacerdote do lar, como você deveria ser à luz da palavra de Deus? Você tem levado a sua família a Deus? Você tem sido como Noé, que leva a sua família para a arca de Deus? Homem, será que você tem sido a causa de a sua família não estar tão ajustada ao reino de Deus como deveria?
porque você não tem tido uma obediência completa como a de Noé? Então, meu irmão, ore a Deus nesta manhã e diga: Senhor, eu sei que eu tenho sido falho e que eu não tenho obedecido em todas as partes da minha vida cristã. Mas, Senhor, por favor, me ajuda a ser um homem de Deus, como foi Noé. Eu queria dar uma palavra aqui para as mulheres. Mulheres, vocês que são mães, são esposas, será que você tem obedecido a Deus e a Cristo como você deveria? Será que você tem devotado o seu tempo de apoiar o seu esposo para vir à igreja, ler a Bíblia? Você que toca tanto na vida do seu esposo quanto a dos seus filhos, é uma mãe. Será que você tem obedecido completamente a Deus e ajudado a sua família a se salvar, a se ajustar? E você tem ajudado nessa, o ambiente familiar está propício para as coisas da salvação? Será que você tem sido uma mulher assim? Que você não tem sido aquela apoio espiritual, como deveria para o seu esposo ser o sacerdote do lar, o Noé em casa. Então eu queria dizer para você, faça uma oração e diga: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho conseguido obediência completa e ser zelosa como mulher e como mãe. Me ajuda, Senhor, para que eu seja como Noé. Eu quero dizer para você que é filho, que é filha, nesta manhã também, se você tem se moldado, né, aos jovens mundanos, se você tem se vestido como eles, se você tem pensado, falado e tido relacionamento amorosos, né, como os mundanos, e gastado muito do seu tempo com celular e jogos, pare um pouco e pense: será que eu tenho me devotado como Noé e tenho sido um Noé para os meus amigos? Será que eu tenho sido diferente dos meus amigos mundanos? Eles têm me olhado como Noé? Alguém diferente, que faz coisas diferentes e se devota a Deus? Jovem, por favor, tenha uma vida diferente. Mostre Noé na sua vida. E se você não tem vivido isso, e se você tem sido desobediente aos pais, não tem se preocupado com as coisas de Deus, então ore e peça: Senhor, não me deixa ser um mau filho, mas me ajuda, Senhor, a ser um bom filho de Deus. E tudo que eu falo, tudo que eu penso, seja santo. Perdoa-me e ajuda-me a obedecer ao Senhor daqui para frente. Meus irmãos, Noé obedeceu a Deus completamente. Que o Senhor nos ajude a sair daqui para lutar, para construir nossa arca, para que o Senhor nos salve e para que o Senhor nos leve em paz e tranquilidade para a glória celeste. Que o Senhor nos abençoe. Amém.